Uhum. 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 Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Presidente, temos quórum para reunião ordinária. Você me chamou, Mar? Boa noite a todos. Oi, sim, eu chamei. Temos quórum para reunião ordinária de 30 de junho de 2026. Então vamos lá. Boa noite a todos os conselheiros. Fui pegar uma aguinha aí, por isso que eu demorei para responder. Quero aí agradecer a presença de todos, a participação de todos para essa nossa reunião ordinária que foi convocada agora para esse dia 30 de junho de 2026. Convidamos aí todos os nossos conselheiros e titulares para participar por videoconferência da plataforma Teams. Quero aproveitar que já vou na fala da presidência, né? Quero falar para vocês que desde abril de 2025, como a gente, quando assumimos aí a presidência do Conselho, né, já vai praticamente aí um ano e pouquinho, nesse pouco tempo aí de trabalho, o comprometimento em estruturar e organizar o CONGEAPA, considerando aí plano de manejo da APA de Campinas, né, nesse modelo de governança dos programas de gestão, o órgão gestor da nossa APA Campinas, que cabe aí a indicação do respectivo gestor. Diante disso, eu gostaria de fazer aí, já quero aqui falar, uma convocação aos presentes, a realização de uma nossa reunião extraordinária no dia 7/7/2026, agora, às 18h30, para tratarmos da apresentação e votação acerca da aprovação do gestor da APA de Campinas. A deliberação será feita por maioria simples dos presentes. Destaco que o período da gestão poderá se compreender até 4 anos, sendo possível prorrogação por igual período.
Ressalta-se ainda que é desejável que, após esses ciclos, haja a renovação da gestão. A Secretaria Executiva ficará aos encaminhamentos e da convocação. Tá bom, Mari? Então, já vou passando para você. Tá certo, presidente. Vamos convocar uma extraordinária no dia 7. Isso. Gente, vou falar um negócio para vocês aqui, Tá acontecendo um negócio estranho comigo, Vocês já viram enxergar mais sem óculos do que com óculos? Já passou por isso? Isso é bom, hein? Eu queria essa fórmula aí. Tem hora que o óculos atrapalha, poxa. Queria parabenizar aqui o Daniel Coldre pelo reconhecimento extraordinário do projeto Sítio Boa, que recebeu medalha de bronze do prêmio do RAC, do Correio Popular Sanasa, de responsabilidade ambiental. Então, parabéns, Daniel, você que é um conselheiro sempre ativo aí, né? Tá bom? Informo também que referente ao ofício 114 do CONGEAPA, pessoal, vocês me dão licença um minutinho? É que eu estou na minha casa e coloquei aqui, tem um barulho que está me desconcentrando aqui, que é a máquina de lavar roupa. Aqui, só um minuto. Faz parte. Tereza, eu vi que você pediu a palavra, assim que ele Desculpa. terminar a fala, eu chamo, tá bom? Então, com relação a esse ofício 114 do CONGEAPA, que é o PM 2026.006626246111, dirigido à CETESM, questionado ao termo de referência da Paquera, recebemos a seguinte resposta. Em atenção ao ofício em referência, informamos que proposta do Plano Ambiental de uso e ocupação do entorno do reservatório artificial Paquera encontra-se em análise, prevendo-se conclusão no próximo semestre. Então, aí, eu vou pedir para que a nossa secretária, o secretariado, manda para vocês aí via e-mail, não sei se você já até mandou ou não, tá? E é isso que eu queria falar para vocês, e sendo assim, eu já passo a palavra para a nossa vice-presidente, a Cláudia. Por favor, Cláudia. Boa noite a todos e todas. Esse mês a gente teve muita chuva aqui, né, que foi um bom sinal. Então, assim, para os plantios que a gente acabou fazendo e os plantios de compensação também foi bem interessante. Só que com a parada da chuva, eu acho que o Rafael, lá do Colinas do Atibaia, está aqui, a gente teve um princípio de um incêndio, né, numa chácara. E assim, como a gente está com equipes de voluntários, umas brigadas voluntárias, e lá no Colinas do Atibaia tem uma dessas brigadas de pronto atendimento, essa equipe, né, formada por funcionários lá do Colinas do Atibaia, agiram e eu acho que controlaram, né? Não sei se o Rafael está aqui, se ele pode dar uma palavrinha. Oi, estou aqui sim. Oi, Rafael, boa noite. O Colinas já tem vindo aí há bastante tempo contribuindo aí com essa força-tarefa para combater esses incêndios. Apesar das diversas campanhas de combate, de prevenção, a gente se depara com surpresas como a de ontem, logo após um período de chuva, que pegou todo mundo desprevenido. O foco não foi exatamente dentro do Colinas, ele passou por Colinas, na Fazenda São João, pelo que relataram. Ele passou por Colinas e nós conseguimos chegar lá junto com o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros atuou de um lado e a gente atuou do outro e acabou deliberando o fogo rapidamente com o pessoal. E aí reforço a importância do treinamento do Senar em combate a incêndios florestais, que é provido aí pela organização do Sindicato Rural. Então, essa parceria ajuda bastante, equipe treinada, pessoal com segurança, equipamento pronto para uso, que é mais importante,
combateu isso muito rápido, porque o incêndio estava chegando na casa de uma pessoa lá. Então foi bastante eficiente e gostaria de compartilhar que o esforço contínuo vale a pena e que a gente não deixe morrer aquele grupo lá de estiagem, que aquele é bem direto e objetivo, né? Todas as ações que correm muito rápidas. Em nome do conselho, a gente agradece, viu, Rafael, a equipe lá do Colinas, viu? Muito obrigada. E Posto a contribuir com o que for preciso, gente, nesse sentido, que a gente reconhece que cada pedacinho em cada local que é fundamental para que uma ação maior aconteça, porque o fogo ele é muito rápido, então se localmente não se consegue atuar, é difícil combater uma coisa maior depois. aí. E o Corpo de Bombeiros, né, sempre que a gente solicita, está presente, né, isso é super importante, mas, assim, o importante é estar a presença, né, de moradores, né, que tem como facilitar o acesso, encaminhar, né, o carro do Corpo de Bombeiros. Então, é muito legal essa parceria, né. Outro assunto que eu acho super importante, eu gostaria que o Amarildo está presente, é sobre, eu não sei se ele vai estar na palavra dos conselheiros falando alguma coisa sobre o polo de vitivinicultura. Hein, Amarildo, você está aí? Eu vi que ele está, mas eu não sei se ele... Mas eu acho que é o... Estou sim, Oi, Cláudia. Amarildo. Inclusive, eu até estava falando aqui agora com O Daniel. o Daniel Cunha, e eu acho que o Daniel Cunha vai poder falar até com mais propriedade, porque ele tem aí, nossa, ele é um parceiraço, ele tem acompanhado todo esse processo, e eu acho que é interessante ele dar a palavra para ele, e ele vai aí passar aí esse evento que vai ter aí do lançamento do Polo Vitivinícola, tá bom? Tá, muito obrigada. Então, Daniel, se você quiser aproveitar? Muito bem. Vamos lá. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. A gente, bom, aqui para ninguém é novidade, né, que a gente vem trabalhando no desenvolvimento de um turismo mais completo do que só a gastronomia. A região nossa tem hoje 3, eu tive ciência que tem um 4º projeto agora na região do Tanquinho, mas não conheço ainda. Mas nós temos hoje um wine bar com plantio de vinhas lá no Capoeira, do Valahai. Ele não vinifica aqui, mas hoje as uvas são produzidas aqui. Nós temos o nosso projeto que tem mais ou menos o mesmo perfil, a gente não vinifica, não tem estrutura ainda para receber turistas, mas esse é o plano. A gente tem hoje quase 5 hectares de área plantada de vinhos finos, já temos aí, vamos colher no próximo mês a 3ª safra. Existe um projeto de uma vinícola que vai ser inaugurada em Joaquim Egídio na semana que vem, que é a Terralha, e vai, em meio a isso, a prefeitura, me corrija se eu estiver errado, Amarildo, vai fazer o lançamento formal de uma intenção de um polo vitivinícola em Campinas para a nossa região. Essa semana, dia 2, vai ter um evento lá na Terralha, de informar a população e divulgar a publicação de um decreto focado nisso. Então, é um dia feliz para mim, porque é a consolidação de um trabalho longo, é uma coisa que realmente acredito para a nossa região, porque, enfim, tem tudo a ver. Então, acho legal dividir com vocês, porque muito disso foi construído junto com esse grupo, quando a gente fez toda a revisão do plano de manejo, em todas as discussões que a gente pavimentou isso. Então, seria legal ter quem puder participar lá no dia 2, lá na Terralha, que fica, acho que tem no Waze, só colocar Terralha e chegar lá no dia 10. No dia 2, desculpa, às 10 horas. Eu vou escrever aqui. O Marildo esqueceu alguma coisa? Desculpa. Eu posso disponibilizar para a Mariela e ela disponibiliza para todos o convite, né? Que aí já vem com a geolocalização, tudo direitinho, né? É isso, Cláudio. Obrigado. Perfeito. Segue então aí na fala dos conselheiros. Vamos seguir. Por favor, Tereza, a palavra. Oi, antes da fala dos conselheiros, eu queria falar sobre o que o secretário falou do gestor da APA.
Aí eu peço que nos enviem nome, currículo, todos os dados dessa pessoa antes da reunião. Porque no dia da reunião não adianta, a gente tem que receber antes para dar uma analisada, tá bom? E eu queria falar na fala dos conselheiros sobre, eu vou colocar aqui do lado depois, que quando a prefeitura quer, ela arranja o dinheiro, né? Sobre a ponte do Carlos Gomes, que tem um inquérito, que virou inquérito no Ministério Público, no dia 14 de maio de 26, no GAP, parecer final do Parque Dom Pedro, dessa ampliação do shopping, a Secretaria de Infraestrutura colocou, eu vou colocar aqui depois no chat, no item 4.3, se não me engano, cadê? 4.3, elaborar o projeto do Plano Municipal de Drenagem Urbana, estimado em 3 milhões e pouco. E também, esse é o da, e também o da, esse é sobre o piscinão, que também é uma exigência do Ministério Público. Esse nosso aqui mas é o mesmo GAP. Esse nosso aqui é o item, cadê? OBS 2, referente aos projetos da CAN e a recuperação da ponte, que tem o despacho. Então, assim, quando a prefeitura quer, ela arruma o dinheiro, né? Então, é sobre isso. Virou inquérito civil, o problema da ponte do Carlos Gomes, lá do Gargantilha, que está perigosa, e a gente fez todo aquele trabalho, arranjamos um técnico, um engenheiro que fez um laudo, que sem isso também nem o Ministério Público não vai atrás, tá certo? Ninguém manda fazer nada. Não adianta você reclamar e falar, olha, o ponte está ruim, está aqui a foto, está aqui, tudo que tem que fazer. Prefeitura não faz, Ministério Público não faz. Você tem que dar tudo mastigado. Tá bom, nós demos. Virou inquérito e agora eles estão arrumando dinheiro, é isso. Obrigada. Obrigada, Tereza. Não temos outros inscritos na fala dos conselheiros, presidente. Então, vamos para o terceiro item de pauta, que é a votação da ata da reunião ordinária de 26 de maio de 2026. Vou colocar em votação a dispensa da leitura da ata, já que todos os senhores receberam a ata com antecedência. Então, estou colocando em votação a dispensa da leitura da ata. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários podem se manifestar, inclusive, pelo chat. Aprovado, então, a dispensa por todos da leitura da ata. Então, agora vamos colocar em votação da ata da reunião ordinária de 26 de maio de 2026. Os que são favoráveis permaneçam como estão, e os contrários podem se manifestar, inclusive, pelo chat. Está aprovada por todos a ata da reunião ordinária de 26 de maio de 2026. Daniel, eu registrei a sua abstenção. Pode ficar tranquilo que eu li aqui no chat. Obrigada. Pronto, presidente. Sandra Marques também se absteve. Ratificando, então, a fala da presidência, teve 2 abstenções na aprovação da ata da reunião ordinária de 26 de maio de 2026. Vamos para o nosso quarto item. Nós tínhamos aí uma agenda na vistoria da Nascente, tínhamos agendado aí com a conselheira Renata, mas pelas condições do tempo de chuva, modificamos a data. A nova agenda prevista será no dia 3/7, agora, de 2026, às 10 horas. Não está aqui, né? Mas eu sei que me passaram hoje, então eu lembrei do horário, às 10 horas, tá bom? O item 5, projeto da Ravina. Vogel, por favor, você pode usar a palavra.
Sim, boa noite a todos. Atualização, até ia perguntar para o Rafael também, que a gente teve a vistoria com a CAT, né, na propriedade, e eu fiz no dia 19 agora uma reunião online com a equipe da CAT, e eles avançaram com um projeto, principalmente visando a estrada ali, né, a retirada da água da estrada e infiltração nas propriedades. Então, eles fizeram um projetinho. Eu só pedi para eles compartilharem comigo, que eu ia acrescentar as questões que a gente, como prefeitura, vamos fazer. E eles falaram, Rafael, que até ia entrar em contato com você. Teve esse contato já ou não? Oi, Vângelo. Não, ninguém entrou em contato, não. Ah, tá bom. Nós vamos... Isso, mas é para outra coisa. Ele não manifestou nada sobre a Ravina, não. Ah, tá bom. Mas quem que falou com você? Foi o Geraldo? Não, foi o Maiorano. Ah, Maiorano, tá bom. É que ele cuida de outros projetos também, né? Então. Projetos do CAT, mas. Tá, sobre a Ravina. Né? Tá. É que eles estão esperando também eu pôr a minha parte no projeto, e aí a gente vai encaminhar para você. E a gente combinou o seguinte. Tanto as intervenções, a paliçada na Ravina, quanto o plantio, eu já conversei com o proprietário lá, o Theo, ele ficou à disposição também, eu que vou tocar, e o que precisar de intervenção na estrada, aí a Cátia vai conversar com você. Mas nós vamos concluir o projeto, eu vou mandar para você também. Eles estavam preocupados também com relação a autorizações ambientais, mas aí eu já instruí todo o processo, já alinhei com eles, então tá relativamente tranquilo. A gente vai precisar só da anuência do proprietário, né? E essa semana, né? Pra gente fazer intervenção na mata, né? Então, mas eu vou conversar com ele essa semana e alinhar isso. Então eu tendo o projeto, eu vou encaminhar para você e marcar, aí a Cátia vai marcar uma reunião com você, tá? Para definir os próximos passos ali. Deixa eu só... O Theo, ele não é proprietário da mata, tá? Não, o Theo é do lote 10, que a gente vai fazer o plantio na área dele também, para segurar as águas ali, né, por onde a água está passando e chegar na Ravina, mas eu vou conversar com o André, né, que é o proprietário da Ribeirão Cachoeira da Mata, para fazer intervenção na Ravina, né. São duas anuências aí. E a questão da estrada aí vai ser tudo com você e com os outros proprietários. Se precisar fazer algumas barraginhas aí, jogar a água dentro das propriedades, aí vai ser com os outros proprietários. Sim, já conversamos previamente com aqueles que estão mais na ponta, eles são bem receptivos aí, tá? Não, beleza. Então vamos ver se essa semana, no máximo semana que vem, semana que vem, final de semana que vem, a gente manda um projetinho para você, para aí a gente seguir o que a gente tem que fazer. O próximo também... Pode ir na pauta 6, pode ir. Que é o Vojo mesmo. Da Câmara Técnica de Educomunicação, a gente já está com o projeto de instalar 2 portais, né? E aí eu mandei para a INDEC aprovou, secretário, a gente tinha conversado previamente já a instalação dos portais, e agora eles precisam dar o apoio do dia da instalação, então eles pedem aí uns 10 dias, né, para pôr na agenda deles, porque vai ter fechamento parcial aí das vias. E aí, considerando que demora esse prazo aí para fazer vistoria, para indicar, a gente está pensando em já mandar a indicação dos demais locais e como vai ser os portais de todos os outros, né, que são 14, se eu não me engano, dos outros 12, para a INDEC avaliar, para a gente já ter aprovado. E aí, importante. Tendo a aprovação deles, quando a gente tiver o recurso, a gente já pode ir direto para agendar o dia da instalação, sabe? Então, nós vamos construir esse documento aí, né, esse termo de referência. Quer dizer, a gente já avançou isso dentro da Câmara Técnica, a gente já fez o termo de referência, a gente só precisa detalhar melhor lá a altura e tal, e ainda que aprovando,
a gente consegue encaminhar, aí tendo recurso, a gente já tem as aprovações prévias, isso daí avança mais rápido, né? Então, da Câmara Técnica era isso que eu tinha para dizer também. A Cláudia fez uma observação aí? Então, a gente gostaria de conhecer o projeto dos portais. Esse projeto é o mesmo projeto que foi aprovado pelo Conselho. Não, mas o tipo de material, tudo, já passou? Já. Ô Cláudia, no material de identidade visual ele já fala, né, de eucalipto, com chapa de metal, Isso. com a cor, já tem a característica da cor, ele já é bem detalhado, assim, eu acho que só dentro da Câmara Técnica a gente deu uma especificada melhor no tratamento da madeira, sabe? Eu acho que não tinha essas Legal. questões, mas já tinha lá que era mourão de eucalipto ou semelhante, então, e até vai ser de eucalipto tratado, então já tinha esse descritivo que a gente colocou lá no projeto para seguir exatamente o material da identidade visual. Ok. Então vamos para o nosso 7º item de pauta, que é a atualização das câmaras técnicas, atendendo uma solicitação da nossa vice-presidente, a Cláudia Esmeriz. Eu quero reforçar o convite aqui para os nossos conselheiros para participarem das câmaras técnicas. Então, nós vamos abrir espaço para atualização das câmaras técnicas existentes, a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, que é muito importante, a Câmara Técnica de Fauna, Flora e Recursos Hídricos, a Câmara Técnica de Legislação, Análise de Protocolo e a Câmara Técnica de Educação e Comunicação. Então, é muito importante a participação dos conselheiros para que, de fato, a gente possa ter um trabalho com participação de todos mesmo, né, para que a gente possa aí desenvolver boas políticas públicas aí para dentro da nossa APA Campinas. Também nós temos representação junto ao Conselho Diretor do PSA, Programa de Pagamento de Saneamentos Ambientais. Então, é muito importante essa participação. Dentro do Campinas e ao Concidades, que é um conselho bastante importante. Então, está aberto aí, eu reforço os convites aí para os nossos conselheiros, para que possam participar mais ativamente. Aí eu sei que todo mundo tem suas atividades, as suas atribuições, e que não é fácil, né, participar aí além das atividades do dia a dia dos conselhos, mas é muito importante para a gente, quem puder, está aberto o convite aí a participarem dos nossas câmaras técnicas que temos participação. Presidente, eu vou repassar só aqui as inscrições feitas. Eu estou recebendo já pelo chat e incluindo. Então, eu vou deixar, como você já citou quais são, né, a legislação, eu vou deixar em aberto aqui no chat para que quem queira participar me fale qual e eu já vou inserindo, tá bom? Tá bom. Só é importante, nesse momento, a representação em conselhos. Na representação em conselhos, a gente confirmar, porque eu preciso enviar o comunicado oficialmente para os outros conselhos. Hoje, a gente tem a representação no CDPSA, de titularidade a Renata Franco, e de suplência está a Denise, que participa como entidade suplente aqui do CONGEAPA, na verdade. Então, eu gostaria de saber se a gente permanece com essas inscrições, se vai ser renovado. Então, Mariela, no caso do PSA, a gente vai trocar a Denise pelo meu nome, tá? Combinado. Então, Denise, e entra a Cláudia. Tá bom.
Esse conselho é muito importante, bem ativo, muito bom de participar. Eu estava pelo Condema, né? Agora eu não faço mais parte do Condema, então não tem como ficar de fora. E secretário, eu gostaria de colocar também, o PROAMB, a cadeira é o Condema que tem assento. E eu lembro que no tempo do Rogério Menezes, né, e eu gostaria de saber se você concorda, da gente, enquanto Congeapa, ser um membro convidado a participar, a gente poder participar da reunião do PROAMB como convidado. Será que a gente pode? Mas do Condema? Não. A reunião do PROAMB, o conselho do PROAMB, o Congeapa participar como convidado. Tá. Eu vou ver a questão legal e volto a falar na próxima reunião, tá bom? Tá ótimo. Então, o CDPSA a gente resolveu, e no Conselho da Cidade? Com cidade, a gente tem como titular o Mário e como suplente o Pedro. Acredito que a gente precise também de uma atualização, né? Quem quiser se inscrever, por favor, é o momento. Pode explicar o que é o Concidade, Mariela, brevemente, só para eu entender, eu não conheço. Pois é. Bom, então eu vou fazer assim, para que vocês tenham melhor conhecimento do que faz o Conselho da Cidade, eu vou pegar o regimento interno, vou enviar essa semana para vocês, e aí quem tiver interesse se comunica por e-mail, pode ser assim, presidente, comigo, se inscrevendo para o Conselho. Eu dou maiores informações para vocês sobre o Conselho com Cidade. Quem se interessar, se inscreve por e-mail mesmo e a gente valida na próxima reunião. Pode ser assim, presidente? Pode ser. Aliás, a sugestão, como eu falei para o pessoal se inscrever e participar, eu achei até que a gente não ia tomar essa decisão aqui, mas pode ser dessa forma. Tá. Combinado, então. Eu faço isso, tá bom? Obrigada. Tá. Para o 8º item de pauta, análise de protocolos PMC 2026 00084-513-49 e o andamento do PMC 2026... Não, esse é a Cláudia. Isso. Por favor, Cláudia. Você recebeu, Mariela? Sim, vou apresentar aqui para você, Cláudia. Obrigada. Por nada. A Cláudia apresenta, mas foi analisado pela CT Protocolos, né? Pelo grupo da Câmara Técnica, que a gente já tem esse grupo no WhatsApp, tá? Pronto, Cláudia. Então, a manifestação do processo, conforme o presidente citou, né, o 2026-23037, dígito 71, o imóvel está localizado na rua Rubens Gomes Balsas, na altura das coordenadas, né, essas coordenadas latitude e longitude. O acesso a essa via se dá pela estrada municipal Isabel Fragoso Ferrão, ou seja, é a CAN 127 e o bairro é o bairro da Riqueza, né, ali onde localiza a Fazenda Santa Margarida, né, que é a entrada ali do bairro. Essa área, esse imóvel é o antigo Filadélfia, que é um espaço já de eventos conhecido aqui nosso, e hoje ele está arrendado para o Botanic Buffet. Então, aqui, nessa linha amarelinha aqui que vocês estão vendo, é a Dom Pedro, né? O acesso se dá pela Ponte Nova, a CAN 127,
e aí você virando à direita é uma rua, né, de duas mãos, uma estradinha de terra, onde tem muitas chácaras ali. E lá no final, quase no final, em vermelhinho, é a área do imóvel. Pode subir. Aqui a gente tem já uma aproximação, né, em vermelhinho da área do imóvel. Então, é uma área que já tem toda uma conformação e uma ocupação, né, já pronta, já assim, conforme a gente entendeu do protocolo, não vai haver nem construções novas, vai ser reaproveitado o que já existe. Então, trata-se de solicitação de certidão de uso do solo para atividade de hotéis e similares, a ser desenvolvida no imóvel denominado Sítio Mariquinha, que é a antiga Filadélfia, né? Lá já foi restaurante, já teve várias atividades, aluguel para eventos, e agora eles estão querendo transformar num hotel ou similar. Então, após a análise da documentação apresentada e considerando os pareceres favoráveis dos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de Campinas, essa Câmara Técnica manifesta-se favoravelmente ao pedido, desde que sejam integralmente atendidas todas as condicionantes, exigências e restrições estabelecidas pelos órgãos municipais competentes. Aí a Câmara Técnica destaca, entretanto, a necessidade de especial atenção aos impactos relacionados à mobilidade, estacionamento e convivência com a vizinhança local, uma vez que a rua Rubens Gomes Balsas possui características de via rural, de pequena capacidade, inserida em área com ocupação predominantemente de chácaras residenciais, apesar de ter vários espaços de eventos também. Dessa forma, recomenda-se que o empreendimento disponha de vagas internas em quantidade suficiente para acomodar os veículos de hóspedes, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços. A rua Rubens Balsas não seja utilizada em nenhuma hipótese como área de estacionamento vinculada ao empreendimento e que sejam adotadas medidas de gestão de tráfego e operação que impeçam obstruções da via pública e garantam o livre acesso dos moradores às suas residências. Que esse é um problema muito comum, né, frequente nessa rua. Quando acontecem eventos em alguns espaços que não têm estacionamentos internos, eles ocupam a rua, e aí dificulta muito o acesso dos moradores. Tá? Então, essas aqui são as nossas colocações. Acho que tem mais. Pode subir. Tem mais duas. As atividades desenvolvidas observem rigorosamente os limites de emissão sonora estabelecidos pela legislação vigente, de forma a evitar incômodos à vizinhança e preservar a qualidade ambiental da região. E eventuais ampliações futuras das atividades, aumento significativo da capacidade de atendimento ou alterações de uso, sejam previamente submetidas à nova análise dos órgãos competentes. Câmara Técnica de Protocolos. Então, é isso. Podemos colocar em votação? Eu queria fazer uma observação antes, Mariela, levantei a mão aqui, pode ser? Claro que sim, Daniel. Esse estabelecimento é meu vizinho aqui, de cerca. Uhum. E a questão aqui nem é ele, eles são... Filadélfia dava muitos problemas, mas esse novo inquilino aí é muito top, ele respeita o decreto de uma maneira incrível, né? Meu problema aqui, Cláudia, que é muito bacana escrever essas coisas nas recomendações, e aí isso se perde depois, né? A nossa estrada hoje, por exemplo, está uma catástrofe. O Vogel vem sempre aqui, ele vê, a gente está tentando, vem o engenheiro da prefeitura visitar aqui, estou fazendo essa tentativa com o Maurício Lopes, que é o subprefeito de Joaquim. Tem o estudo de melhoria de estradas vicinais, que o Vogel me apresentou, que a prefeitura participou. Tem verba do estado para fazer. Falta vontade, eu preciso de ajuda de alguém da prefeitura para encampar essa
essa tarefa de melhorar a nossa estrada vicinal. O que acontece hoje? Vem a época de chuva, depois vem a máquina da prefeitura, passa, fica aquele monte de terra juntado, chove de novo, a terra vai toda para o rio Atibaia. A Cláudia se queixou outro dia dos bancos de terra e de areia que já existem no rio Atibaia, ali na região de Sousas, são todos vindos da nossa área. Então aquele monte de terra, a prefeitura vem, coloca a terra vai embora, não tem nada definitivo sendo construído, não é uma obra difícil, é uma obra só de escoamento, a água cruza a estrada em vários pontos, e, enfim, eu faço o que eu consigo aqui, né, tentando a boa vontade das pessoas para ajudar. Então, eu só quis aproveitar essa ocasião, porque eu acho que a gente valoriza um evento, uma entidade como essa aqui, que vai se instalar, fazer um hotel que a gente sempre reclama, que em Joaquim Egídio não tem, então ele vai ser prejudicado pela falta de infraestrutura vigente, né? Nem dá para estacionar, né, Cláudia, por aqui, porque a estrada está em péssimo estado, né? Então só fica registrado esse meu ponto aí, tá? Eu preciso de ajuda, seu Vogel, secretário, se puderem nos ajudar aqui em relação a isso. Lógico. O engenheiro da prefeitura já veio aqui, ele já me mostrou um projeto do governo do estado de São Paulo que tem verba para fazer esse tipo de obra. Só que as coisas não conseguem andar. Então, se alguém puder ajudar, eu agradeço bastante. Obrigado, gente. Dando sequência, então, em andamento ao PMC 2026-00066256-17, por favor, Vogel. Presidente, só uma questão, a gente precisa colocar... Precisa votar. É isso, é que o Daniel falou, eu... Tá bom, então vamos colocar em votação a análise do protocolo PMC 2026-0008451349. Coloco em votação, os conselheiros que aprovam permaneça como estão, os contrários podem se manifestar, inclusive, pelo chat. Temos alguma manifestação, Maria? Não temos. Então, aprovado por todos os conselheiros. Então, agora em andamento, o PMC 2026-00066256-17. Por favor, Vogel. Presidente, o licenciamento até respondeu já esse questionamento no dia 25 de junho, tá? Mas eu estou internamente lá, né? Eu acompanho esse caso. O que acontece é o seguinte, o decreto de licenciamento, né? Ele estabelece uma documentação específica para áreas rurais. E isso estava causando até dificuldade técnica ali. Ele falava, mas ele pede o informe da Sanasa, o informe técnico da Sanasa, mas isso a Sanasa só faz para a área urbana. Ou então da drenagem de águas pluviais pela CEINFRA, que só acontece em área urbana. Então, o que a diretoria o que a Seclimas fez, né? Ela publicou essa instrução normativa só para direcionar os técnicos. Então, essa documentação específica por urbana, o técnico não precisa pedir. E aí até sugeriu alguma alteração. Então, em vez do informe técnico da Sanasa, pediu o CAR da propriedade. Então, é só para instruir a equipe técnica no momento da análise do licenciamento, porque tem documentos que não existem para o rural, né? Ficha informativa, por exemplo. Então, é isso que fala essa instrução normativa, e é basicamente para orientar no decreto os documentos que não servem por urbano, pro licenciamento do rural, que a gente tem que fazer, né? Obras com mais de 750 metros quadrados de área construída precisam ser licenciados no rural também. Então, essa instrução normativa é para isso, tá bom? Perfeito. Obrigado. Então, vamos agora aos demais assuntos de interesse dos conselheiros.
Não temos inscrições. Opa, a Renata está aí, ó. O Ricardo. Renata e o Ricardo. Isso. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, mas estamos aí. Eu queria informar que foi a Cláudia, através do Congeapa, conseguiu uma visita da Sanasa aqui na erosão, aqui na nossa mata. A princípio tinha sido marcado para essa segunda-feira, mas eu consegui que nós fizéssemos na segunda-feira, dia 13, às 9 horas da manhã. Conversei com o engenheiro de lá e nós já alinhamos. Então, eu estou dando ciência a todos os conselheiros. Se alguém quiser participar e me ajudar e quiser participar da visita aqui na mata, eu ficaria muito agradecido. Isso. Eu vou. Tá bom, então. Ô, doutor, manda mensagem para mim, eu participo também. Opa, tá bem, sim. Vou mandar. Eu também queria ir, Ricardo, tô presente. Opa, vamos embora. Estou esperando vocês. Era só isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Então, eu estive com o Ricardo lá no São Conrado, né? Assim, eu sempre passeio por lá, mas alguma visita a alguma amiga lá em alguma casa, e o Ricardo me levou para conhecer todas as áreas verdes do loteamento, né? E realmente a gente tem alguns trechos ali com muitos problemas de erosão, né? A lista tem uma declividade muito grande, e então são problemas assim que a gente vamos tentar resolver junto. Agora, esse especificamente da Sanasa é que quando foi feita a implantação da rede de esgoto, houve abertura de algumas trilhas no meio da mata, né? E isso realmente causou, sim, um problema muito sério. E é isso que a gente está querendo chegar num denominador comum com a Sanasa, né? Até quanto a gente pode ter a Sanasa como parceira para resolver esses problemas, tá? Então é isso. E a Sanasa sempre prontamente nos responde, coloca-se à disposição, e agora a gente conseguiu essa agenda aí. Foi muito bom. É isso. Renata, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, nossa reunião então ficou para o dia 3 às 10 horas da manhã, certo? Certo. Então tá bom. Segunda-feira, dia 13, né? 13 ou 3? 13. Calma, que são duas reuniões. É que o doutor... São coisas diferentes. Calma. O São Conrado é no dia 13. Nós lá na Nascente, Renata, é dia 3 agora, essa semana, quinta-feira. Tá, dia 3. Isso. 3. Tá certo, então. Então, Eu só... Agora, eu tô deixando ele feliz, mas ele fica tão magoado como ele estava de manhã, com a sua malcredência, hein? Eu estou silenciando, só um instantinho. Eu só queria fazer um comentário, né, sobre o que a Tereza falou um pouquinho antes, sobre esse dinheiro, né, que a prefeitura conseguiu. Só para recordar aí para nós, né, quem tá lendo o que o Ministério Público tá atuando aí nesse problema da ponte, né? Eu posso estar muito enganada, mas eu li alguma coisa, porque conforme vai saindo, a Tereza vai enviando a turma do e-mail ali e tal, né? E eu acho que eu li alguma coisa referente que o secretário de Infraestrutura, ele foi muito taxativo e disse que a ponte não tem problema. Não tem problema, que está tudo jóia com a ponte e que tocaríamos em frente, né? A ponte está boa, então tá bom. A prefeitura assume o risco. Agora me chama a atenção ele vir à tona de novo esse dinheiro para a ponte. É claro, né, que a gente sabe que a ponte precisa ser consertada. Mas por ele a ponte já está boa, então não precisa mais consertar. Agora me chama mais atenção ainda, gente, é ele levar
o empreendimento, né, o asfalto até Jaguariúna de novo, né? Novamente, sem ajudar a população dessa região. Ele vai subir um pouquinho só, né, da CAN, tá escrito lá na reportagem, ele vai subir, é claro, a Renata, está deduzindo, ele vai subir 1.000 metros, mais ou menos, da CAN 109, que vai chegar ali perto da linha do trem, da Maria Fumaça, e vai virar para Jaguariúna, né? Mas Jaguariúna, de novo, né? Não sou contra levar para Jaguariúna, mas, puxa vida, né? A gente está querendo tanto que asfalte essa CAN 209, que dá tanto problema para a gente, e a gente tem um trecho até o Gargantilha, gente. Então, é uma coisa assim que não dá para entender o porquê a insistência da prefeitura em ajudar, né? Ajudar, porque ela está ajudando. A partir do momento em que ela está fazendo para Jaguariúna, ela está ajudando alguém em Jaguariúna. E está virando as costas para nós aqui do bairro, né? Continua essa insistência em levar para Jaguariúna, ao invés de vir para a gente, sendo que a gente já tem projetos de drenagem, já tem projetos geométricos, né, até de trechos, então daria para fazer aqui para a gente, né? Mas só um desabafo, porque quando eu vi a notícia, eu fiquei muito triste, né? Mas estou eu aqui tentando angariar, né? Tentando demover aí forças e para que chegue até o prefeito, e o prefeito olha aqui para a gente, entendeu? Leva para Jaguariúna, não tem problema, mas depois que você fizer pelo menos a linha do ônibus daqui. E a linha do ônibus é a CAN 109, é um bom trecho dela, né? Então é isso, gente. Só queria colocar isso como observação aí, tá bom? Obrigada. Eu coloquei, gente, ali no chat o ponto específico sobre essa compensação que está no documento que a Tereza encaminhou, que é denominado Grupo de Análise de Projetos Específicos, o GAP. Então, tem o empreendimento que são as novas edificações do Parque Dom Pedro Shopping, né? Que eles vão ter um complexo lá de hotel, algumas torres que vão ser construídas no entorno do shopping, e aí tem essa parte que seria, assim, uma contrapartida, né? Do empreendedor. E aí tem vários itens, e o item que nos diz respeito, né? Que é do nosso interesse é esse, tá? A recuperação da ponte sobre o rio Atibaia, localizada no prolongamento da CAN 209, drenagem e pavimentação da CAN 138, que é a que liga Campinas a Jaguariúna, e drenagem e pavimentação da CAN 209 em um trecho estimado de 2.000 metros quadrados, 2.000 metros, que eu acho que é isso que a Renata está se referindo, né, Renata? Isso. É só um... Eu acredito que sim, Cláudia, vai ser um trecho pequeno, né? 2 quilômetros. 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros? 2 quilômetros só. Tá, não sei se ela chega até a Walter Franco de Lima, não. Até a Ignácio Pulpo, vamos dizer assim, entendeu? Tô falando um trecho pequeno. Só a hora que o projeto realmente sair, para a gente ter ideia para onde está indo, como que vai e para onde vai. Isso que eu ia falar, exatamente. Às vezes a gente fica fazendo insinuações, e o GAP, essa pavimentação até da CAN 209, que está prevista aí, já está prevista faz tempo. E a recuperação da ponte, a Cinfra, em momento nenhum, ela disse que a ponte, eu estou falando que está ok. Pelo contrário, a Cinfra falou que precisaria de estudos específicos. Quem
garantiu, quem garantiu não, quem falou com relação à estabilidade da ponte foi a própria Defesa Civil, mas a recuperação da ponte, todo mundo sabe que precisa, por exemplo, os guarda-reio dela, pavimentar, isso a IDEC já tinha falado até, então, assim, a CINFRA não foi taxativa dizendo nada, existe sim a previsão da pavimentação já há muito tempo, da 209, da continuação dessa pavimentação, e apareceu essa oportunidade no GAP. Então, a CINFRA ela já tem projetos específicos dentro do banco de projeto dela, e aparecendo a oportunidade de recurso, ela direciona, tanto que foram vários itens destinados. É igual a gente trabalha com os planos e programas ambientais que tem as prioridades, né, de investimento e tal. Então, quando aparece o GAP, aparece alguma oportunidade, aí você destina, você pega lá o que você tem e vai destinando o recurso para essas ações. Mas a reforma da ponte é sabida, e você pega o despacho do diretor da CINFRA e falou que precisa de mais análise, precisa de estudos e tal, e a Defesa Civil ela só colocou uma análise visual, considerando que aqui passa 4 metros cúbicos por segundo, não é um lugar que fica parado o caminhão, ela não está em risco de colapso, senão ela já interditava na hora, né, aquela ponte. Então, só para equalizar as falas aí, as ideias, tá bom? E dia 13, Renata, eu vou junto com o secretário também na vistoria, tá? Tá marcando o secretário e você. Ô Vogel, só para lembrar também, e aproveitando, continua, tá? Continua principalmente de manhã, quando eu desço, quando eu estou de ônibus, eu passo pela ponte, porque o ônibus sai pela ponte. Então, eu já cruzei vários dias, às 6 da manhã, às 6 da manhã, que os caminhões vêm da cidade para cá. E é caminhão Sider, é aqueles caminhãozão, é Sider. Tá? Eu tenho visto na pista, foi até bom você comentar, a gente comentar aqui da ponte, que eu lembrei agora, que eu já cruzei o ônibus cruzando com um caminhão passando. Tá bom? Renata, a gente já levantou esse problema para a INDEC e a gente espera que a INDEC faça uma fiscalização nos horários, né, nesses horários, né? Isso a gente pode solicitar para eles, então, fazer essa fiscalização. Pelo menos uma tentativa, eu reparei nesse horário, tá? Daí, é claro, eu abri a câmera, porque como a gente tem vizinhança solidária aqui, tem uma câmera lá. Então, eu abri a câmera de lá. Então, eu fiquei andando pelo dia. Peguei um horário aleatório. Então, eu achei às 10 da manhã, achei ao meio-dia, mas não é aquela proporção de caminhão que tinha antigamente. Principalmente vindo de Jaguariúna para cá, não tem. Mas muitos caminhões vindo de Campinas para cá. Para Jaguariúna, vamos dizer assim, tá bom? É a fuga do pedágio, né? É a fuga do pedágio. Por isso que eles passam por ali. A gente já colocou tudo isso para a INDEC. Tudo isso já foi levantado, né? E assim foi colocada a placa, né? Dando limitação de toneladas. E só que a gente está vendo que não está sendo assim. Precisa de uma fiscalização para ver o cumprimento disso, né? Porque a gente pediu também limitação de altura, mas fazer isso, mas essa fiscalização, assim, essa fiscalização pode acontecer em horários diferentes e, né, para poder fazer essa autuação, né, de tonelada que tá, porque é perigoso, né, você tá com muitos caminhões pesados passando nessa ponte, que essa ponte é centenária, né, é uma ponte muito antiga. E, além de tudo, né, como foi levantado no trabalho que a Tereza contratou do engenheiro, não é uma simples pavimentação da ponte, não. Tem que ser feito aquelas análises, né, que a Prefeitura de Campinas não tem corpo técnico para fazer, e aí eu acredito que essa empresa vai ter que fazer esse estudo, né, Vogel? Legal. Tereza?
colocar som aqui. Sobre isso mesmo, eu queria falar sobre a fala do Vogel. A CEINFRA, na realidade, ela tirou o corpo desde 2019 e a prefeitura também, porque o COGEAPA reclama desde 2019, isso está tudo lá no inquérito, e o que a prefeitura tem que cumprir, no mínimo, é o que está no laudo do engenheiro. Eu vou colocar o link aqui do laudo, para quem não viu ainda. E tudo que está lá, ele vai ter que cumprir, tá certo? Que não é um laudo, é uma orientação do que tem que ser feito, porque para fazer um laudo ia custar uma grana, porque você ia ter que desenvolver tudo aquilo que está lá. E é o que a prefeitura vai ter que fazer, que não fez ainda, entendeu? Então, não é obrigação nem do conselho, e muito menos do cidadão, como nós fizemos, fazer essa parte, tá certo? Agora, desde 2019, tem a omissão de todo mundo, essa que é a verdade, porque o COGEAPA fez a sua parte e está reclamando disso e mandando documentação e pedindo providências desde 2019. Então, é isso que aconteceu, nada além disso. E no inquérito a gente já colocou também várias fotos desses caminhões enormes passando na ponte. É isso, obrigada. Não temos nenhum outro inscrito, presidente. Não tendo mais inscritos, declaro encerrada a nossa reunião ordinária de 30 de junho e quero aí falar para vocês que vamos torcer muito domingo pela seleção brasileira, porque ninguém merece sofrer tanto igual nós sofremos, pelo amor de Deus. Mas no final deu certo, eu comemorei muito, eu não sei vocês, pela vitória do Brasil. E, gente, como eu comemorei a vitória do Paraguai. Foi sensacional. Mas é isso aí. Valeu. Um abraço a todos, Deus Boa abençoe. noite. Até a próxima reunião. Boa noite. Abraço, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau para todo mundo. Boa noite, até mais. É. Boa noite. Boa noite. Boa noite.